Então você precisa de uma ajudinha para gerir as finanças do seu negócio, não é mesmo? Para sua sorte, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou o CEO aqui da CRK, minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, e também sou criador aqui do canal Cadu Finanças, um canal que te ajuda a organizar as suas finanças pessoais e as finanças do seu negócio de um jeito super eficaz. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, te convido a clicar nesse botãozinho e se inscrever aqui para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e como nós estamos no começo, a sua inscrição é muito importante. Aproveita e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também é empreendedor e que também vai se beneficiar muito com os conteúdos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Tenho certeza que nós vamos ajudar bastante ele a gerir as finanças da empresa dele também. Mas, sem mais delongas, bora para o que interessa. A primeira coisa que você precisa entender quando nós falamos de finanças empresariais é que CPF e CNPJ não são a mesma coisa, ainda que você, por exemplo, seja um empreendedor individual. Sendo assim, a gestão das finanças do seu negócio deve ser feita de forma separada das suas finanças pessoais. Até porque, pensa comigo, imagina que você utiliza a mesma conta bancária para receber todos os pagamentos dos seus clientes e realizar todas as compras de materiais, insumos, pagamento de impostos, se for o caso, e ainda pagar o seu aluguel, a energia elétrica e todas as suas despesas pessoais. Tudo na mesma conta. Te pergunto, como é que você vai saber se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo? Se você ainda mistura suas contas, faça esse exercício. Olhe o extrato bancário. Vê se você consegue captar com facilidade o que são as suas despesas pessoais e o que são as despesas da sua empresa. Principalmente se você estiver olhando num extrato um pouco mais antigo, de 2, 3, 4 meses atrás. Será que você consegue ver isso com facilidade? Creio que não, né? Então você precisa corrigir isso imediatamente. E como é que você vai fazer? Você vai abrir duas contas bancárias. A primeira vai ser para a sua pessoa física e a segunda vai ser para a sua empresa. Todos os pagamentos que os seus clientes fizerem para você vai ser pela conta da sua empresa. E aí, uma vez por mês, você vai fazer uma retirada mensal, uma espécie de salário para você. E quanto que vai ser esse salário? Para você obter essa informação, você primeiro precisa calcular o valor das suas despesas pessoais totais. Então você vai somar o valor do aluguel, caso você mora de aluguel, ou da parcela do seu financiamento, se for o caso. Vai somar também o valor da parcela do carro, combustível, enfim, todas as despesas que você possui na sua vida pessoal. O somatório disso vai ser, por exemplo, R$3.000, é o valor que você vai retirar da sua empresa todos os meses de forma periódica, apenas uma vez por mês, ou se for o caso, de 15 em 15 dias. Você vai fazer uma retirada de R$1.500 em 15 dias e de mais R$1.500 depois de mais 15 dias. Para que isso? Porque dessa forma você vai conseguir ter dinheiro suficiente na sua conta pessoal para arcar com as suas despesas pessoais. Então todas as suas despesas pessoais serão pagas por essa conta PF e todas as despesas da empresa serão pagas pela sua conta PJ. Percebe como dessa forma vai ficar muito mais fácil de você verificar o que é despesa da empresa e o que é despesa sua pessoal? Assim você vai conseguir verificar com mais exatidão como que está sendo o desempenho do seu negócio. A segunda coisa que você precisa fazer na sua empresa é conseguir estabelecer um preço de venda muito bem calculado. Muitos empreendedores, principalmente no começo, como não sabem montar um preço de venda, simplesmente replicam o preço do seu concorrente no seu produto ou no seu serviço. E isso é um grande erro. Isso porque quando você calcula o seu preço de venda, você precisa levar em consideração, por exemplo, os custos do seu negócio, entre muitas outras coisas. E quando você replica o preço do seu concorrente, você também está replicando as estratégias que ele utilizou para chegar nesse preço. E certamente a estratégia que ele utilizou não se aplica ao seu negócio. E isso acontece porque cada empresa tem uma estrutura diferente e o método de cálculo de preço de venda também vai ser diferente para cada negócio, porque é algo personalizado, tem que ser algo feito sob medida para a sua empresa. Quando você replica o preço do seu concorrente, além de você também replicar a estratégia dele, é muito provável que você não obtenha a lucratividade desejada. Ainda que você venda muito mais do que o seu concorrente, você pode ter mais prejuízo do que ele. Então, entenda, preço de venda é cálculo puro. Não é achismo nem nada do tipo. Você precisa calcular o preço correto para a sua empresa. E se você não sabe fazer isso, conte com a ajuda da CRK para te ajudar. Clique no link aqui abaixo e conheça o nosso BPO financeiro, porque entre muitas outras coisas, nós podemos te ajudar, por exemplo, a conseguir calcular o seu preço de venda, aumentar a sua margem de lucro, colocar muito dinheiro no seu bolso, além de fazer por você todas aquelas tarefas operacionais que te demandam muito tempo,
como por exemplo, pagamento de contas, emissão de notas fiscais, conciliação bancária e por aí vai, análise de indicadores, enfim, o trabalho é super completo e te ajuda muito na hora de tomar uma decisão importante na sua empresa. Então clique no link, conheça o nosso BPO financeiro e veja como a nossa equipe pode te ajudar muito a gerir as finanças do seu negócio. Depois de saber o seu preço de venda adequado, você precisa saber o ponto de equilíbrio do seu negócio. O que é isso, Cadu? Ponto de equilíbrio é aquele valor que você precisa faturar para não ter prejuízo no seu negócio. Ou seja, é quando as suas receitas igualam os seus custos fixos e também os seus custos variáveis. Dessa forma, quando você fatura acima disso, você passa a ter lucro. Quando você fatura abaixo desse valor, você ainda tem prejuízo no seu negócio. Você precisa calcular o seu ponto de equilíbrio e colocá-lo como uma meta de faturamento, porque aí sim você vai conseguir atingir a lucratividade desejada no seu negócio, desde que o seu preço de venda esteja muito bem metrificado. E claro, depois que você metrificou o seu preço de venda e calculou o seu ponto de equilíbrio, o passo agora é você registrar todas as entradas e saídas do seu negócio, que é o que nós chamamos de fluxo de caixa. Sabe aquela sensação que você tem todos os meses de faturar bastante, vender muito, mas nunca ter dinheiro no caixa e você não sabe o que aconteceu ou para onde esse dinheiro foi? Se você fizer o registro das entradas e saídas de dinheiro do seu negócio, certamente você vai obter essa informação e vai saber exatamente para onde o seu dinheiro foi. Cada movimentação do seu caixa precisa ser registrada. Cada venda que você faz ou cada pagamento que você realiza para um fornecedor. Toda entrada e toda saída precisa ser muito bem medida e precisa ser registrada no seu fluxo. E para fazer isso de um jeito eficaz, você pode utilizar um software no seu computador ou, por exemplo, uma planilha de Excel, utilizando esse modelo que eu vou te apresentar aqui na tela, onde você vai colocar a data do pagamento ou do recebimento, uma breve descrição desse lançamento para você saber posteriormente do que ele se trata. Você vai colocar também o nome do cliente que te fez o pagamento ou do fornecedor para quem você pagou, uma observação que pode ser ali o número da nota fiscal ou algum outro documento para você saber do que se trata. Além disso, uma categoria, que seria a área daquela despesa ou daquela receita, como por exemplo, despesas administrativas, despesas fixas, despesas tributárias, despesas pessoais, caso você tenha algum colaborador. E por último, o valor desse lançamento, seja do recebimento ou do pagamento que você fez. Essa estrutura, embora seja básica, já vai te ajudar bastante a você conseguir medir e saber para onde que foi o seu dinheiro. Quando você fizer isso, você não vai mais ter aquela sensação de faturar e não saber para onde o dinheiro foi. E a última coisa que eu poderia te trazer aqui de importante nesse vídeo é que o planejamento deve ser a base do seu negócio. Não adianta de nada você conseguir faturar bastante no mês e não ter dinheiro no fim dele. Também não adianta nada você faturar bastante e não saber o quanto de lucro que você está tendo. Isso porque, antes do mês começar, você já precisa saber quanto você precisa faturar para não ter prejuízo no seu negócio e quanto você vai precisar faturar também caso você queira fazer algum tipo de investimento ou dar algum passo para crescer a sua empresa. Se você não fizer isso antes de dar esse passo, a probabilidade de dar problema ela é muito grande. Então, planejamento é a base de tudo. Antes de você fazer qualquer coisa no seu negócio, faça as contas. Veja os números da sua empresa e verifique se você tem condição de dar esse passo que você pretende, seja fazer um investimento ou até mesmo contrair uma dívida de capital de giro, por exemplo. Verificar os números da sua empresa é algo fundamental, e embora muitos empreendedores não gostem muito disso, é justamente isso que faz com que a empresa não venha a quebrar com o passar do tempo. Se você precisar de ajuda para fazer isso na sua empresa, te convido novamente a clicar no link aqui abaixo, consultar o nosso site da CRK e ver como o nosso BPO financeiro pode te ajudar e muito a prosperar nos negócios. Eu volto aqui na terça-feira que vem para trazer mais conteúdos de qualidade. Mas até lá, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho de se inscrever, deixa o seu like nesse vídeo e encaminha esse vídeo para aquele seu amigo ou seu familiar que também é empreendedor e que você sabe que vai se beneficiar muito com os conteúdos que nós trouxemos aqui. Até o próximo vídeo.